Podcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, mas assim fora de ordem? Porque no mundo da internet é tudo sistêmico e você ouve, você assiste a hora que você quer. A gente estava conversando aqui no Bastidores como acompanhar podcasts, conteúdos na nossa vida corrida do dia a dia. Eu ouço muito podcast lavando louça, fazendo a barba, fazendo uma caminhada, andando na esteira na academia, às vezes de noite, né? Eu tenho uns horários meio malucos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Geralmente quando eu abro aqui, e sabe, Eduardo, esses dias veio um convidado e falou, pô, Conte, no meu episódio você não fez essa abertura. Né? Ficou com ciúme. Ficou com ciúme. Aí no final eu fiz a chamada para ele. E eu tô fazendo essa abertura diferente, sistêmica, bagunçada, porque tá vindo um convidado especialmente de Nova York, não apenas mas para trazer para a mesa do ConteCast. Vamos falar de NRF, vamos falar de Nova York, vamos falar de varejo, vamos falar de trade, vamos falar de inteligência, vamos falar de vendas, e nada melhor do que ele, que já foi presidente da ADVB Paraná, Eduardo Jaime, CEO da SA Mais Trade. Seja bem-vindo ao ConteCast. Alexandre, um prazer estar aqui com você. A gente já é amigo de longa data. Eu estava ansioso para ser convidado para vir para cá. Que bom. Eu estava vendo que um monte de gente estava vindo. Eu falei, quando vai chegar meu convite? Estou brincando. Chegou. Mas obrigado pelo convite, obrigado aí, parabéns pelo teu trabalho, pelas tuas provocações, né? Obrigado. Que bom estar aqui com você. Que legal. E vamos começar de Nova York, já que eu provoquei. Vamos falar um pouquinho de NRF, contextualiza pra gente, né? Eu estou numa 5ª temporada do ConteCast, onde a gente tem aqui como valores chaves, vamos falar de varejo, vamos falar de valor e vamos falar de venda. Então acho que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, tá? Então, para a gente dar uma contextualizada, para quem não especificamente é do varejo, ou quem está começando, não conhece, traz um pouco desse cenário NRF. O que é NRF? É o Big Show, exclusivamente, né? O que você foi fazer lá? E aí, na sequência, a gente entra aí para falar de trade, falar da sua empresa e de uma série de outras coisas, que esse cara é uma máquina, ele não para, gente. Olha, já é engraçado porque uma coisa que me irrita muito na NRF são as postagens, né? Que tem a maior feira do varejo do mundo. Todo mundo fala isso, é muito engraçado. Aí você tá indo mais, tudo é maior. Tem que ser, né? Superlativo. Eu tô aqui na maior feira de varejo do mundo. E aí, cara, eu acho engraçado isso pra caramba. As pessoas nem acabam de ver as palestras, já saem correndo para comentar aquilo, nem conseguiu ainda absorver, né? Mas é porrada de coisa, né? É muita coisa. E, na verdade, assim, a NRF, esse ano fez 104 anos que existe a NRF, né? Sempre ali naquele feriado do Martin Luther King, ali, que eu acho que é lá pelo dia 12, 10, 11, não sei, a segunda de janeiro. Né? E é interessante que a NRF se transformou no maior evento de network brasileiro. Porque aproximadamente 4 mil brasileiros vão para a NRF todo ano. E esse número tende a crescer. E é interessante isso porque a única língua que tem transmissão simultânea, na grande maioria das palestras, é para o português. Né? Então você tem uma comunidade brasileira que tem muito interesse nisso. É um evento... como é que eu vou te dizer? A NRF, ela tem 3 partes, vai. Uma é o congresso, né? Você tem uma esteira de conteúdos e cada ano tem um título, né? Um alinhamento que eles querem trazer. Você tem uma feira grande lá de tendências, de tecnologia, etc. E você tem o antes e o depois da feira, porque a feira só acontece 3 dias, domingo, segunda e terça. Então as delegações que vão como a nossa, e a gente já fala sobre ela, sempre chega lá pelo sábado, sexta-feira e vão embora na outra sexta-feira para fazer uma abertura com o grupo, para aterrissar os conteúdos, para você fazer visitas técnicas nos varejos diversos em Nova York e, obviamente, para você consolidar o network, né? Porque você está num ambiente de um network absolutamente forte, onde pessoas decisoras, C-levels, estão lá presentes e você está no meio disso disponível. Então, aquela reunião que demoraria uns 6 meses para você conseguir, lá você está conectado o tempo todo com todo mundo, né? Então, a gente tem uma vertical na nossa empresa, que é a SA Mais Internacional. A gente fez uma sociedade com a Varejo 180. A Varejo 180 é uma especialista
em NRF, em outras feiras do mundo também. E aí ela nos convidou para cuidar do segmento da vertical do varejo alimentar, que é a nossa área, né? Então, o ano passado a gente começou muito tímido ainda. Esse ano, dos 180 integrantes da nossa comitiva, 40 já eram focados no varejo alimentar. E a gente, né? É bastante gente. Você falou do network, uma coisa que é interessante, porque não é apenas a quantidade ou o perfil das pessoas que estão lá, que já é, por si só, muito valioso, né? Então, uma amplitude de bons contatos e bons relacionamentos. Mas acho que é o momento que a pessoa está aberta a novas conexões, sem dúvida. a conhecer, a mapear, a experimentar, e aí fomenta muito o negócio, né, Eduardo? Muito negócio. Eu trouxe uma agenda de 25 itens que eu tinha que fazer, já estou no 18º, e as coisas acontecem de uma velocidade, porque as pessoas realmente se conectam. E quando se faz uma viagem dessa, você se conecta para sempre. Você cria, além da amizade, do elo de coisas que você vivencia lá, Sim. Você cria uma conexão para sempre, né? De negócios e de amizade e um grupo que está na mesma linha de pensamento, né? Eu acho que é super interessante isso. A NRF sempre ela traz um tema, os temas que esse ano eu achei muito monotemático, né? Absolutamente inteligência artificial assumindo o protagonismo em todas as palestras, todas as plenárias. Mas é interessante para você ver, 3 anos atrás, 4 anos atrás, devia ter 1 ou 2 palestras que estavam mencionando inteligência artificial. Porque também era há 3, 4 anos, a gente estava com muito foco no metaverso. Metaverso, Né? falaram muito lá, no ano seguinte acabou, ninguém tem uma linha, uma fala, perde 1 segundo falando do metaverso lá. Você tem algumas situações, né? Quando você volta da pandemia, tinha uma tendência de que a loja física em algum momento ia acabar, diminuir radicalmente. Daí quando você volta da pandemia, você tem uma orientação para não vai acabar, pelo contrário, você tem que fazer o básico bem feito. E uma coisa que até a gente viu isso em edições passadas do NRF foi justamente o revenge buying. Né? Puxa, fiquei trancado 2 anos em casa, agora eu quero a minha vingança. Então, comprei camisa, vou lá na loja, compro 30 camisas de uma vez só. Porque eu não vou voltar para o escritório. E compro onde? Na loja física. A relação humana, né? Lógico. Hoje, a digitalização está aí. A inteligência artificial está aí. Então, a tecnologia, ela não é mais um diferencial. Ela já está conectada, ela já está no chão de loja, ela já está no ambiente. Independente de onde você esteja, ela está disponível. O que você precisa fazer é usar a tecnologia para o teu negócio, e cada negócio tem uma especificidade, né? Do varejo especificamente, o que se fala muito é da granularidade. Eu tenho dificuldade com essa palavra, que ela é um trava-língua. Ou seja, eu tenho que falar com o teu CPF. Certo. Eu tenho uma... March one-to-one. Exato. Então eu tenho uma estratégia, eu tenho todas as ferramentas que me ajudam a fazer isso, mas o Alexandre tem o hábito de consumo. O Alexandre tem o horário dele. O Alexandre tem as formas de pagamento dele. O Alexandre tem um hábito de pesquisa para comprar. O Alexandre tem uma família ou não tem uma família. O Alexandre gosta de estudar online ou ele gosta de ler um livro físico. O Alexandre gosta de viajar. O Alexandre é mais velho, é mais novo. Então, você precisa dentro, e não é fácil isso, obviamente, né? Mas dentro de tudo que a tecnologia te apresenta, você conseguir exercer essa tecnologia em função do teu negócio e falar com o Alexandre no CPF dele. Não no grupo que o Alexandre pertence. Pode até falar no grupo, mas o CPF dele hoje você consegue e até falar. Os canais que aquele consumidor prefere, no momento que ele prefere, com pertinência, com relevância. Né? Eu venho da linha da escola comportamental. A linha de pesquisa no mestrado é em comportamento do consumidor. Então, eu dava muito exemplo do Nike, eu acabei mudando isso para o PlayStation depois, por questões de valores econômicos. Mas, e de gosto também, né? Você adora jogar um videogame. Eu sou gamer. Mas é exatamente isso. Puxa, será que quem é o público que compra um PlayStation de 4 mil reais, um tênis de 2 mil reais? É a classe A, B? Ou é quem tem a preferência, tem o gosto, tem o grupo dos amigos que também faz, tem o grupo de referência? Talvez ele não compre com alta frequência, porque não tem um poder aquisitivo para isso. Mas é o estagiário do primeiro emprego
Está juntando a graninha dele ali alguns meses, porque não tem crédito, ele vai comprar à vista, mas ele vai comprar aquele produto daquela marca, porque isso explica para a sociedade, naquela coisa a extensão do eu, quem ele é. Ele quer usar aquele tênis, quer usar aquela marca, ele quer fazer tal atividade, contratar tal serviço. E isso é muito mais inteligente, muito mais corriqueiro do que a velha segmentação demográfica. Não é que ela não funcione, principalmente quando fala de Brasil, né? O critério Brasil, aquelas perguntinhas, quantas TV você tem em casa? Ah, mas a minha TV custa mais que a sua, né? É uma fórmula, é uma régua para você entender um país do tamanho do Brasil, que é continental, onde estão as pessoas e como elas se comportam. Mas quando você consegue ter, e aí a tecnologia ajuda muito, né, Eduardo? Você entender individualmente o que cada um está fazendo, e aí você coloca, e aqui, ó, momento de Mr. M. Plataformas de inteligência artificiais nada mais são do que grandes sistemas de estatística automatizados, concorda comigo? Concordo. É dado rodando teste estatístico a cada nova atualização, a cada novo input. E você começa a ter uma capacidade de processamento de um volume de dados tão grande que eu sei o que o Eduardo gosta. Não é o Eduardo, homem com 50 anos, que mora na região sul. Não, é o Eduardo. E porque o Eduardo talvez esteja em São Paulo semana que vem. E eu sei que ele está lá. E eu vou ter um outro ponto de venda, eu vou ter uma outra comunicação para ele. Sem dúvida. Eu vi um ano passado, eu vi algumas tecnologias que quando você entra na loja, ela já mapeia você e dá o humor que você tá pro atendente já saber como é que ele te impacta, né? Então ele já, lógico, já puxa teu histórico, né, por reconhecimento facial e já te diz o humor e o hábito de consumo e o que em tese ele poderia oferecer para ele naquele momento pelo hábito de consumo dele. Tem muita coisa legal, lógico. Tem um gap, né, Alexandre? Sim. Então, quando você vai e vê alguma tecnologia, vou dar um exemplo. Há alguns anos atrás eu achei fantástico na Uniqlo, uma loja, né, de produtos de roupas que é para frio, uma roupa mais leve e outra mais pesada. Então é uma loja bem bacana que tem na Quinta Avenida lá, tem lógico em tantos outros lugares, mas nessa Quinta Avenida eu achei o sistema de self-checkout, onde você jogava numa caixa, ele já lia tudo e você só pagava, você não precisava colocar um produto, você jogava lá e ele já lia tudo. Aquilo eu achei fantástico. E aí tinha 2 empresas naquele ano demonstrando isso. Hoje tem dezenas de empresas, isso já ficou comum pela velocidade, né, que a tecnologia está sendo empregada no varejo e tantas outras coisas, né? Tem coisas que não dão certo e tem coisas que dão certo. Tem coisas que o valor é absolutamente inviável. Você pega uma Amazon Go, por exemplo, né? E a gente tem aqui em Curitiba o caso do Mufato Go. É muito caro você ter uma loja 100% autônoma daquele jeito. Muito caro. Então você vai tendo que adaptar aquilo às realidades. Pode ser que, ok, em Nova York, mas não ok em Curitiba, né? Você vai ter que adaptar aquilo porque, eventualmente, o hábito de consumo. E o gap que eu quero dizer é que isso não vai chegar em Paranavaí ou numa cidade do interior de São Paulo, do Nordeste, com essa velocidade. Então, você tem momentos que a tecnologia vai vindo, só que outras vão chegando e ela tem que resolver um problema. Exatamente. Então, mas o que eu quero dizer assim, não ter ansiedade, né? Você que é empresário, você que vai para a NRF, você que está buscando essas alternativas, eu preciso implantar inteligência artificial agora já estamos atrasados, eu estou sem o e-commerce, o meu CRM, calma, né? Comece. Prepare-se, frequente eventos como esse para abrir a tua cabeça, porque é muito da cultura do empresário, né? Você estar com a cabeça aberta a isso, porque a partir do momento que você entra num universo desse, o investimento é eterno. Você vai ter que acompanhar isso, mas, por outro lado, o resultado que isso te dá é absolutamente proporcional. Então, você pode investir que vai vir o resultado. Em uma feira como a NRF, só para a gente voltar ao contexto aqui, você sai de lá não só pela NRF, os temas que são discutidos lá, e a feira que você vê uma série de tecnologias, mas o que está acontecendo
nas lojas lá? Qual, né, é a arquitetura da loja, a experiência do cliente, que tecnologia que está sendo embarcada no ponto de venda, como é que é a experiência on e off, né? É importantíssimo para o empresário que tem condições de fazer uma missão internacional ir. Porque não que os caras estão fazendo melhor ou fazendo mais, eles estão fazendo de um jeito que pode ser que te dê um insight para o teu negócio aqui, seja ele numa capital, num grande centro ou numa cidade interior. Mas é o teu negócio. E talvez essa ponderação, Eduardo, seja o ponto mais importante, né? Nem tudo é para mim, nem tudo é para agora. Isso. Foi muito do aprendizado que a gente teve com o metaverso, que teve aquela onda, o tio Zuki, né, botou uma lenha na fogueira. Eu costumo brincar que ele tem poder de influência política, econômica e social para fazer isso funcionar. Mas não é da noite para o dia, né? E foi uma grande excitação. Agora tudo é metaverso, marcas, empresas gastando milhões, construindo seu ambiente. Para quem joga, como eu, sabe que o tempo que você fica montando um avatar para poder jogar ali, cara, eu só quero comprar o tênis, eu só quero comprar Agora, se eu estiver nesse ambiente fazendo uma série de outras coisas, se eu tiver uma agenda, né? Quanto tempo a gente usava o Skype? Só que não tinha uma agenda de estar no Skype. Hoje você está com o Teams aberto o dia inteiro, você está no WhatsApp aberto o dia inteiro, você não fecha mais. Por quê? Porque as pessoas também estão lá e você está usando isso para N atividades. Então, se você tem um botãozinho ali no Instagram, que a pessoa passa horas no dia, e você aperta com um clique e compra alguma coisa, é conveniente. Agora, eu tiver que entrar numa plataforma exclusivamente para fazer isso, e ela for muito burocrática, por mais tecnológica que seja, não funciona. O Gartner, Eduardo, diz que o metaverso é uma tecnologia dentro daquele hype, né, do histórico, que ele veio para o hype de licitação, caiu para o vale da desilusão, está aqui embaixo. Se ele não flopar, ele tem aí um período de 8 a 10 anos para vir para uma maturidade de mercado, para um platô. E lá no NRF se falava muito disso. Gente, depois do hype, né? Não é para agora. Porque se você levar 10 anos investindo no metaverso, a tua empresa vai quebrar e você não vai sobreviver esses 10 anos para usufruir o que você investiu. Que é a história da inovação. Isso é exatamente. Então, poxa, como que eu faço dinheiro agora? E no ano seguinte voltou o quê? Back to the basic. Ou seja, vamos olho no olho, o high touch antes do high tech, vamos entender as pessoas. Exato, o cara na frente sobreviver e falar de tecnologia. É bem isso, o cara não tem o básico e já quer estar no metaverso, né? E tá perdendo venda ali no ambiente físico, até mesmo no ambiente tradicional, online, no e-commerce, no delivery, né? 90 e quantos por cento das pessoas estão no WhatsApp hoje? 3, 94, 98, não sei. O Brasil é predominante. Predominante. Tem que vender pelo WhatsApp. É muito mais fácil você se conectar com as pessoas pelo WhatsApp do que pegar o telefone e ligar um televendas, Sim. né? É muito mais fácil você estar aonde as pessoas estão, né? Então, esses ajustes finos aí que o empresário precisa tá atento. Obviamente, tem muita coisa, muita tecnologia, muita inovação, mas uma parte disso é para o negócio. Não precisa você ter um arsenal nuclear para você vender uma camiseta básica branca. Você falou da velocidade, né? Primeiro, uma boa ferramenta é aquela que você utiliza. Exato. O melhor software de CRM. Eu trabalhei numa grande empresa, fizemos negócio junto na época, era uma fabricante de software, tinha seu próprio CRM, tinha outras ferramentas de mercado que a gente utilizava, e eu tinha uma SDR, uma menina de prospecção do meu lado, que ela tinha o caderninho preto dela. E, cara, eu falava pra ela assim, esse caderninho preto vale mais do que essa sala inteira aqui. Não é porque tava ali e não tava no CRM, tava, ela preenchia bonitinha, ela tinha disciplina. Mas no caderninho dela, ela colocava as observações, assim, follow-up dia tal. Ela criava lá no Kanban, atividade, bonitinho, mas o caderninho dela, ela sentava no canto, virava no cantinho, pá. E aquilo ali fazia ela ser o número 1 de prospecção, de agendar visita e tudo mais. Ou seja, ela tinha um CRM à parte. Além do que a empresa cobrava, que ela tinha que preencher de informações e usar as tarefas, ali ela tinha muito mais informação e ela usava isso. Então, muitas vezes, o pequeno varejista daquela mercearia do bairro, que tem um caderninho com o nome do seu João, da Dona Maria, isso funciona, isso é tecnologia. E as melhores tecnologias, além de ser utilizadas, são aquelas que a gente não considera mais uma tecnologia.
Sim, já faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, já incorporou. É a caneta Bic, Sim. que tá fazendo aniversário agora, saiu um filme sensacional, né? Não sei se você Não viu. vi ainda. Cara, a tecnologia, uma caneta esferográfica é fantástica. E você compra ali por R$ 1, R$ 2 na banquinha e escreve por quilômetros, né? Eles fizeram uma conta ali né, do William Shakespeare, né? Escrevesse com uma Bic e tal. Cara, a gente não considera isso. Então, quando a gente olha lá no palco do NRF, aquela coisa da Sephora, você quer ser atendido, você quer fazer a compra sozinho, e uma sacola de cada cor, nossa, que sensacional, que fantástico, fora de série. Ok, mas lá no palco, no slide é bonito. Quando você vai para a Brusque, sede da Havan, e você vê na entrada da loja carrinho verde, carrinho azul, você quer ser atendido por um vendedor, ou você quer fazer a compra sem ser incomodado? Tá funcionando, Eduardo. Sim. Eu uso no slide de sala de aula um atacarejo de sex shop. Carrinho, não lembro as cores agora, vermelho, outro carrinho branco, eu acho. Você quer ser atendido ou você quer, Deus o livre, sair de perto de mim e me deixe... não me deixe constrangido. Né? Ou seja, está funcionando, isso é tecnologia. Sim. A cor do carrinho sendo aplicada na lojinha do bairro. Né? Então, quando a gente vê isso funcionando no dia a dia, você falou da Uniqlo, né? Do gate ali, de colocar todas as roupas de uma vez só num quadrado, no cesto. Cara, o Decathlon faz isso aqui em Curitiba. Sim. Os self-checkouts avançaram um pouquinho mais rápido aqui no Brasil, porque tem que resolver um problema, gente. Quando você resolve um problema, faz sentido aquele investimento. Faz sentido. O Brasil, o varejo brasileiro, ele é muito avançado. Uhum. Ele é muito desenvolvido. Até nas missões que a gente faz, a gente tem um braço da SA mais internacional, que a gente vai ver o varejo. Lógico, existe uma questão lá de posicionamento, existe uma questão diferente em marca própria, produtos para serem consumidos na própria loja. Tem um hábito de consumo mudando. Aqui ainda tem alguma restrição à marca própria pelo histórico, né? De primeiro preço, de produtos sem qualidade. Mas enfim, Mas e tem aqui é marcas muito... mudando isso, né? Sim, e aqui briga por preço, né? Promoção, e lá não... Você vê vários casos que o posicionamento é a estratégia principal. Então eu sei que se eu for no Trader Joe's, por exemplo, 80% é marca própria, 85% é marca própria, eu não vou encontrar nenhum produto que seja aqueles produtos tradicionais de marcas conhecidas, porém a qualidade dos produtos que estão lá são altíssimos. E o Trader Joe's, já estou entrando em outro assunto aqui, né? E o Trader Joe's é um curador do que você precisa. Então, isso é tão importante quanto, né? Exatamente. Então ele fala assim, não, eu vou pôr os produtos aqui na minha loja, eu estou fazendo a curadoria da sua vida. O que você precisa comprar está aqui dentro, com alta qualidade, preço justo e a marca é marca própria. Então você só vai encontrar aqui no Trader Joe's. Então você tem que vir aqui. Se você for em outro supermercado, você não vai encontrar. Porque é exclusivo da minha curadoria, da minha oferta. Exatamente. E aí mora a percepção de valor. Né? Muito. Reconheço nessa marca, nesse varejista, a capacidade de selecionar isso para mim. Exato. Né? E no mundo de tanta abundância de informação, de produto, de oferta, né? Será que eu estou comprando certo? A velha e boa compra assistida. O preço está justo? O preço está justo? Está adequado? Está adequado. Uma vez fui numa loja comprar um produto e tal, não sei o que. Minha esposa, porque está barato, tá Black Friday. Eu falei, mas eu não sei, eu não compro isso com frequência. Quanto custa? Abri o celular e tal. Não está tão barato assim. Está barato em relação à sua etiqueta, mas espera aí, no mercado não está competitivo. Então o consumidor está cada vez mais criterioso, mais exigente e munido de tecnologia também. Sim, hoje ele pesquisa dentro da loja, e né? do concorrente. Ele pode comprar do concorrente ou ele pode comprar ali mesmo, porque ele, ok, eu pagar um pouquinho mais, eu já estou aqui, quero levar. Ele pesquisa em casa e compra em casa. Então hoje a omnicanalidade está presente na vida das pessoas. Mas vamos voltar de Nova York e eu quero que você fale um pouquinho, Eduardo Jaime, da tua trajetória, né? Um pouco como você chegou nesse mundo do trade, né? E fale da SA Mais Trade. O que é a SA Mais Trade? Então vamos lá. Bom, você acertou, eu tenho 50 anos já, né? Então eu já estou na estrada. Você sempre está funcionando. Faz bastante tempo já, cara. Eu comecei com 13 anos com uma confecção micro, né? Eu comprava tecido com o cheque da minha mãe pré-datado
na loja de tecido, mandava cortar, eu serigrafava. Enfim, foi uma brincadeira super legal isso. E acabei, quando teve o terceiro milênio, um colégio aqui em Curitiba, eu fazia todas as camisetas do Papa Vaga do terceiro milênio. Foi divertido. Mas enfim, eu comecei com uma agência de propaganda, na verdade, né? Era Guerra Propaganda, depois virou a Pensata, fiz uma incursão no mundo político, fui coordenador de campanhas de governador, pelo conhecimento em comunicação, né? Daí fui ser superintendente da Itaipu durante uns anos. Nesse trajeto entre a agência Itaipu, saí, voltei para a agência e aí fiz uma parceria com a Mega Mídia, que já era uma empresa voltada para o varejo alimentar. Então levei minha agência lá para dentro, acabei virando vice-presidente da Mega Mídia e fiquei 15 anos lá, numa história muito legal, onde eu rodava o varejo do Brasil, terceirizando áreas de trade. Então eu chegava lá, tinha algumas oportunidades que a gente apresentava, né, e que fazia parte do nosso escopo, fazia uma parceria com aquele varejo, e a gente desenvolvia uma parte importante de uma área de trade e, obviamente, implementando ferramentas também de comunicação dentro de loja, né? Rádio indoor, digital signage, visual merchandising, enfim. Aí vem o advento das redes sociais, a gente começa a apoiar também o varejo a se digitalizar nesse ponto, né? E aí a minha história durou 15 anos nesse projeto. Paralelo a isso, eu tenho um mundo associativista, né? Fui diretor do SINAPRO, que é o Sindicato das Agências de Propaganda, e aí fui presidente da DVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing aqui no Paraná, durante 4 anos. Foi uma experiência maravilhosa, onde tem o Top de Marketing, Prêmio Personalidade. A gente rodou o estado e a gente constrói verdadeiros laços. Tá aqui a nossa amizade de lá. Sim. E eu indico para todo mundo ter um espaço na sua vida para o mundo associativista, que vale muito a pena. E aí, com essa experiência do varejo, eu frequentava muitos eventos numa empresa chamada SA Varejo, que é oriunda da Supermercado Moderno, que era uma publicação que tinha há muito tempo, uma revista, que tinha alguns eventos também voltados para o varejo e indústria, onde o CEO era o Sérgio Alvim. Em algum momento, o grupo resolve sair do Brasil, o Sérgio compra o ativo e transforma o Supermercado Moderno em SA Varejo. Eu acompanho a SA Varejo desde a sua existência. Hoje faz 6 anos que a SA Varejo existe. A gente rodava o Brasil falando sobre trade e, obviamente, a SA falando com toda a grade na programação, as indústrias falando com os varejistas. E aí eu falava para o Sérgio, falei, Sérgio, a indústria ela fala 70%, 80% de trade na fala dela, e quando ela para de falar, a conversa é transacional. Por que a gente não cuida dessa turma do trade, né? Dessa jornada trade? Mas essa conversa durou 3 anos, né? E aí quando eu saio da Mega Mídia com o objetivo de montar um projeto focado no trade, converso com o Sérgio e a gente tem uma sinergia aí. Vamos cuidar dessa turma, vamos cuidar desse tema. Faz uma pesquisa de mercado, porque lá dentro da antiga SA Varejo, hoje é SA mais Ecossistema de Varejo, tem uma área de pesquisa. Identificamos que 85% do varejo alimentar não tem uma área trade orgânica. Tem atividades de trade, ou alocadas no marketing ou no comercial. Tinha casos que em operações também. E aí a gente começa a falar sobre o tema. Cria um evento chamado Trade Connection. É um evento anual, já vai para a 3ª edição, evento mais de 2 mil pessoas, mais de 600 varejistas, mais de 200 indústrias presentes. É muito legal, muito conteúdo. E lá, a conexão entre os times trade, que não se conheciam. Porque as áreas comerciais do varejo blindam isso, porque ele não quer perder o poder. E aí você tem a verba comercial já estabelecida naquela negociação. Você tem a verba trade, que muitas vezes essa verba não chega da indústria para o varejo não tem acesso. Não é utilizada, né? Porque o comercial blinda. E nós estamos falando de 40 bilhões de reais no ano passado, da verba trade. E aí a gente começa a transitar nesse universo do trade marketing, levanta
essa brasa, né? Parece que a gente jogou algo na brasa. E aí o tema pega no Brasil inteiro e a gente está hoje vindo para a terceira edição do Trade Connection. A gente lançou o prêmio Top Trade, que aí eu já vou falar para a comunidade da DVB que a gente fez um benchmark muito forte com o Top de Marketing e foi um sucesso. A primeira edição teve 180 cases inscritos, foi uma loucura. Ainda bem que a gente estava com a SPM junto com a gente para fazer toda a coordenação dos jurados e desse julgamento. Os workshops que já estão rodando 8 estados e diariamente a gente tem conteúdo nas nossas plataformas de conteúdo. Então, surgiu aí a nossa jornada no trade. A sociedade com a SA mais ecossistema de varejo fez com que vários assuntos represados lá viessem para essa vertical. Então, além da SA mais trade, hoje a gente empreende a SA mais internacional, inclusive a NRF, mas nós temos a missão Lisboa, a missão Orlando, missões customizadas. Você tem a SA mais educação, que tem uma plataforma de educação corporativa que a gente disponibiliza para o mercado, não usando aquele sistema pedagógico tradicional do professor, mas pegando quem é o head comercial da indústria do varejo, conectando e a gente falando dos temas do dia a dia, né? E aí cada vídeo, cada aula tem o seu tema específico. Hoje a gente tem Revolução Comercial, Revolução Trade e Gerenciamento por categoria. E a SA mais Tech, que é um braço que a gente está no movimento agora de piloto em fazer uma tecnologia que faça a relação transacional, que administre os JBPs que são construídos, né, os planos de negócio que são construídos em indústria e varejo. No começo do ano, 85% não são cumpridos na plenitude, exatamente, até o final do ano. Então a gente está tentando automatizar esse processo para fazer uma gestão muito forte nisso. E na Tech, a gente está abrindo espaço para as startups virem fazer parte do nosso projeto. A gente faz uma mentoria forte no sentido de olhar aquele business voltado para o varejo, amadurecer e colocar no mercado. É isso. Só isso. Só isso. Então a gente está nesse movimento aí muito focado no varejo alimentar. Que legal. E parabéns pelo trabalho, parabéns pelo movimento, né, que você vem puxando, Eduardo. E para quem está nos acompanhando aqui, dá um recadinho assim, o que é exatamente o trade? Qual a importância do trade nessa relação varejo-indústria? E na tua experiência, no teu olhar, onde estão as maiores dores dessa relação? Vou resumir o trade numa frase simples. O trade é todo o impacto na marca, na jornada de compra do cliente. Excelente, boa. Então, o trade ele pode estar desde da comunicação que você vai receber nas redes sociais com relação àquele produto, ao CRM, que ele está estudando, porque o trade é analítico, né? Ele tem que tomar decisões em cima de dados. Essa seria a vida ideal. Então ele sabe exatamente o teu hábito de consumo, então ele começa a criar estratégias para te impactar no CRM. Quando você entra na loja, a disposição dos produtos, aqueles produtos que estão na ponta de gôndola, nas ilhas, como ele é disposto no gerenciamento de categoria na gôndola, o produto mais pesado para baixo, o que vende mais no meio, né, do barato mais caro, no líder de categoria para o entrante. Aí você tem toda uma estratégia de trade também dentro de loja, né? Calendário promocional, visual merchandising, reposição, promoção, e aí o pós-venda. Então você tem toda essa jornada de compra impactada pelo trade de alguma forma, né? Então hoje o trade, por isso que esse tema está tão em voga. Minha avó falava em voga. Lembrei agora dela. A minha também, então não está em casa. Esse tema está tão presente agora porque quando você vai para uma relação comercial indústria e varejo, geralmente está pautada no acordo comercial. Então o acordo comercial ele pode, sim, canibalizar o investimento trade. Aquele investimento do comercial já está no budget, como eu acabei de citar aqui. Uhum. Só que você tem uma indústria que reserva 4 a 5% do seu faturamento com esse segmento em ações trade. A ação trade pode ter ou não a ver
com a marcha daquele produto em específico. Eu posso estar lançando um produto novo. Pode ser uma questão de posicionamento, pode ser uma Pode. ação promocional de sellout. Exato. Pode ser uma questão até para evitar ruptura. E O você... varejo tem uma dificuldade lá e você está colocando uma força. Exatamente. E você falou bem. É sellout. Trade é sellout. E o comercial da indústria é sell-in. O que você que está nos escutando, o que é sell-in, o que é sellout? Importante dizer. Traduz. O sell-in é a venda que a indústria faz para o varejo, é o pedido que a indústria faz para o varejista. Então, aquilo é a venda da indústria para o varejo. Sellout é quando o cliente pega e passa no caixa. Ele compra efetivamente. Ou seja, É a venda final. O produto entrou no varejo. Saiu Isso. da indústria, da distribuidora e chegou no varejo. Exato. O sellout é colocar isso na casa do consumidor. Exatamente. E o papel da indústria, né, nessa relação de trade, é ajudar o varejista a escoar. Mas por quê? Problema do varejo. Se o varejo está abarrotado de produto, o estoque está lá em cima, né? Por que eu vou comprar mais da indústria? E aí os americanos são muito bons nisso, né? E de fazer essa agilidade de escoamento, de tamanho de produto, de fazer o consumo acontecer para a máquina não parar. Alexandre, você falou um negócio super importante, que assim, hoje, com os dados, você precisa comprar o que vende, não vender o que compra. Então, a partir do momento que você sabe qual é o consumo do Brasil, daquela região, daquela cidade, daquele cluster de cliente, você sabe exatamente quantos produtos vem na loja. Lógico, você tem outros atributos, por exemplo, você tem um delivery, que o delivery usa a loja física como estoque. Então, o delivery ele só habilita aquele produto se você tem X produtos no estoque, na prateleira, na gôndola, porque o cliente que está na loja, ele quer aquele produto. E o cliente que está em casa comprando, ele quer aquele produto. Para não ter ruptura, vou imaginar que o shampoo tal precisa ter 7 unidades para eu habilitar no delivery. Porque eu conheço meu giro de loja e eu sei que pelo menos 5 vão sair hoje. Eu conheço meu giro de loja, conheço a precificação do mercado. Então, assim, não tem mais. O vendedor, aquele comprador, porque a área comercial do varejo é o que compra, não é o que vende. A área comercial do varejo e o vendedor da indústria vai acabar. Isso aí vai ser tudo automatizado. A relação vai ter que mudar. A relação vai ter que ser assim, o que nós vamos fazer para vender mais e melhor, com mais margem, com mais recorrência, juntos do que... Escute, aqui ó, fecha esse pedidinho para cumprir minha meta. Eu tô com uma carreta aqui com preço, e daí você abarrota o estoque do cara. Sim. Essa relação não existe, não vai existir mais. A relação é comprar o que já está vendido em tese. Porque ele sabe que a parametrização daquela loja é para tantos produtos e não o dobro daquilo, né? E, obviamente, quando você tem que devolver o produto, é custo para todo mundo. Exatamente. Uma coisa importante, né? Você tem... A indústria conhece tudo da categoria. Ela é mergulhada na categoria dela, seja salgado, seja mercearia, salgada, mercearia doce, seja bazar, seja bebidas, alcoólico, não alcoólico. Para falar de alimentos. Para falar de alimentos. E aí, o varejo, em tese, teria que conhecer tudo do seu cliente. O trade vem, porque quando você tem 10 indústrias vendendo o mesmo produto na gôndola, como é que eu vou me diferenciar? Como é que eu vou dar informação suficiente para o cliente optar por mim e não optar pelo outro? E aí o trade vem para ajudar nisso, né? Ou seja, eu tenho que destacar meu produto na loja, na gôndola. E a indústria que conhece muito do produto dela, daquela categoria dela, ela tem que estar conectada com o varejo que conhece muito do cliente dela, para que essa conexão dos dois conteúdos, das duas informações, girem mais os produtos, o negócio. E aí você, fazendo essa conexão, você tem muito mais investimento para fazer a roda girar e ter mais investimento, e ter mais ação promocional e ter mais venda. Então, a verba do trade, é importante dizer que ela não foi feita para fazer o resultado comercial. Não foi feita para fazer a bonificação do time. Ela foi feita para investir, para gerar sellout, para gerar mais venda, para impactar mais o shopper. Eu não gosto de falar shopper, mas é que é moda, todo mundo fala shopper. Vamos lá, você está falando de uma palavra, repetiu algumas vezes aqui, impacto, impactar, né? E não é novo, não é de hoje, mas também está na vogue, talvez. Retail media. Boa. Como isso impacta, como isso ajuda a esse sellout e como o trade tem trabalhado isso hoje? Eu tenho uma defesa. E vou chegar no retail media. A minha defesa o retail media está vindo com força, todo mundo está falando, todo mundo está ansioso. Tem redes que não tem o trade estruturado e já está falando de retail media.
Então, assim, eu acho que tinha que diminuir um Seguir pouco a onda, né? a ansiedade. Porque o retail media no Brasil tem o composto do offline. Uhum. Então, a mídia do ponto de venda, que estão transformando em retail media, pode ser que esteja no composto trade. Então, assim, Alexandre, eu sou uma indústria porque tem duas situações. Eu tenho um anunciante, que é a indústria e que vende no ponto de venda, e eu tenho um anunciante que não vende no ponto de venda, certo? Então, tá, vamos separar em duas partes isso. O que vende no ponto de venda, provavelmente, se o ponto de venda aceitar a mídia dele lá, é porque o produto está lá. Então, o acordo comercial que a indústria faz com o varejo já tem mídia. Tem algumas entregáveis que são mídia. O acordo trade tem mídia. Retail media é mídia. Então, se o retail media não tiver sobre a responsabilidade da área de trade, ele vai roubar dinheiro. Vai ser o rouba-monte. Então, provavelmente, o cara que tem um investimento trade vai, pera um pouquinho, vou atender o retail media dele aqui, e ele tira o investimento que seria de trade para pôr no retail. E não é isso. O retail tem que vir do marketing, tem que vir da agência, tem que vir de uma outra linha que não a de trade e que não do comercial. O retail media pressupõe que eu tenha dados para entregar para o meu anunciante se aquela mídia foi uma mídia institucional, se aquela mídia transformou em venda, o que eu estou fazendo com aquela mídia, né? Então, se você não tiver um sistema entre o on e o off, no Brasil, tô falando, porque lá fora o retail media, ninguém fala de loja física no retail media. Lá é o ambiente digital, que a Amazon, que tem um case... muito mais forte do que a gente conhece aqui, né? Muito. Chega a ser avassalador. A Amazon já tem um controle de dados não apenas previsível, mas preditivo, dizendo o seguinte, vai ter um furacão aqui na região da Flórida. O que mais vende, Eduardo, quando tem furacão? Água, lanterna. Lanterna funcionar precisa do quê? Pilha. O que ela faz? Ela tem vários lockers, né? Aqueles armários espalhados no metrô, em algumas regiões da cidade. Ela já posiciona lá. E a hora que você faz o pedido, Eduardo, tá aqui o código, vai lá retirar. Por quê? Porque durante algumas semanas vai cair ponte, vai cair poste, não vai ter energia e eu não vou conseguir entregar para você. Então o produto já está lá com antecedência. Por quê? Porque ele está olhando uma situação de consumo individual dentro de um contexto ambiental. Sem dúvida. Então, assim, o retail media é o anunciante olhando a audiência que está dentro do supermercado. Ou que está naquele... em torno do supermercado do ponto de vista do impacto digital que ele tem também. A partir do momento que você tem muito claro a área comercial, a área de trade e a de retail media, você sabe que mídia é mídia. Ela se vende diferente. É uma empresa dentro da empresa, mesmo a minha defesa que seja coordenada pelo trade. Por quê? Quando você vende para o anunciante, os argumentos de venda são diferentes, as entregas são diferentes e o resultado... Exato. E o resultado pode ser diferente do que um acordo trade que vai fazer parte de um calendário promocional, do abastecimento de loja, né, de uma ação compre e ganhe, de uma ação pague 3, leve 4. Enfim, é uma outra seara. Como nos Estados Unidos, mais nos Estados Unidos, que eu conheço um pouquinho mais, foi muito baseado na Amazon e faturou bilhões, né? O resultado que eles fizeram com o retail media foi avassalador para o negócio. Quando você vem para cá, primeiro, o varejo, do ponto de vista do e-commerce, está gatinhando ainda. O varejo alimentar, o e-commerce representa de 3% a 4%, apesar de crescer 15% e 20% o e-commerce. Então você não tem um ambiente digital estruturado a não ser redes sociais ainda feito mais ou menos, né? Você pegando o tabloide físico e pegando o PDF e pondo na rede social. Então, você precisa se estruturar para você ter para você ser sexy, para você ser atrativo para o anunciante, né? Lógico, eu tenho uma concessionária de moto que vai colocar um ponto de venda ou de consórcio lá nas redes de varejo na periferia das redes de Salvador, por exemplo, que tem absoluta sinergia. Isso é retail media. Eu vou anunciar nas telas que eu tenho, isso é retail media, mas
também pode ser confundido como mídia do ponto de venda. Uhum. Então, o retail está chegando, obviamente, todo mundo está falando sobre isso. Existe um ativo que você precisa ter disponível para que você venda a mídia, mas você precisa fazer o básico bem feito. Então, tenha uma área trade estruturada, potencialize a área trade, na paralela, construa os seus ativos de retail. É importante, esses teus ativos de retail precisam estar num pool, eu acho. Uhum. Vamos imaginar que você sozinho tenha lá um impacto de 10 pontos de venda, 20 pontos de venda, que aquilo fale com 1 milhão de pessoas, né, e você esteja localizado numa área determinada da cidade. Se você estiver conectado com tantos outros varejos que tenham também um impacto de retail, que impacte tantas pessoas, estejam localizadas em outras áreas, o anunciante vai falar assim, eu quero a cidade de Curitiba, num cluster AB. Aí você consegue estar no meio de uma negociação do que você tentar vender sozinho. E aí, quando você tenta vender sozinho, como não é o teu negócio, você vai olhar para quem? Para a indústria. Estou falando como varejista. Você vai olhar para aquele anunciante da indústria. E aí você não tem nem acesso à verba de marketing. Então é um processo. Está começando. A gente vai ter lá no Trade Connect, que vai acontecer no dia 29 de julho em São Paulo. Faz a chamada. Dia 29 de julho, nós vamos ter a terceira edição do Trade Connection, acontece lá no Promagno. Vai ter uma arena Retail Media, onde a gente vai ter um auditório só para discutir Retail Media, a gente vai trazer tecnologia, os cases de sucesso, a gente vai trazer gente de fora para falar como é que a gente está abrasileirando esse processo, né, para a gente não misturar com o que é verba trade. Então a gente vai ter uma vertical, que vai falar de CRM, uma vertical que vai falar de JBP, uma vertical que vai falar de visual merchandising, a gente vai apontar tendências, vai ter um auditório só de cases o dia inteiro. Então fica aqui o convite, Trade Connection, dia 29 de julho em São Paulo. Legal. Participe, gente. Acho que isso é importante, né? Seja pelo lado do associativismo, seja pelo evento, pelo network, mas principalmente para você se alimentar do que o concorrente está fazendo e conversar com os pares, né, Eduardo? Sim. É muito mais fácil, muito mais rápido e barato quando você cria repertório aprendendo com o outro. Sem dúvida. Então, não precisa reinventar a roda. Sabia que a roda foi inventada pelo menos 3 vezes pela humanidade? Em locais, tempos e sociedades diferentes. Você tem uma aqui dos Maias, dos Incas, na América do Sul, você tem uma na China e outra na norte da Europa, ali, sul da Europa com a África. 3 momentos, sociedades que não conversavam, que é uma coisa tão simples, que quando a gente, né, pensa aqui, ó, a rodinha para você girar alguma coisa, mas numa sociedade primitiva, pensa o esforço, pensa o tempo que foi gasto para se inventar isso. E a partir do momento que você tem a roda como uma ferramenta, que a gente já não considera, né, quantas rodas tem seu carro, a gente não... puxa, tem a roda, vou andar de carro hoje. Né, já está incorporado. Você faz muito mais coisa em cima daquele tijolinho de conhecimento. Sem dúvida. Né? Então, troque experiências, participe desses eventos, converse com os pares, aprenda com o que o mercado está fazendo. É fundamental porque diminui, né? Diminui o tempo para você implementar alguma coisa, diminui o investimento, né? Eu já vi tanta gente comprar a plataforma de CRM, Alexandre, que gastaram milhões e tiveram que desligar. Porque não era usada da forma correta. E aí, uma outra que a outra que o companheiro de um outro estado estava usando, que foi fácil de implementar, voltada para o negócio, um custo baixíssimo, deu certo. Então, isso numa empresa, assim, eu tinha uma briga com o comercial porque não usava, como o marketing precisava dos dados e fazia todo o funil de marketing para passar pro... E não funcionava. Mas que é pesado, porque eu tenho que vir aqui na empresa para fazer, porque não sei o quê. Ok, colocamos uma ferramenta mais simples, mais leve, muito mais enxuta em questões de entrega, de funcionalidade, mas que permitia que o vendedor saísse da reunião, sentasse no carro no estacionamento, abrisse o aplicativo, fizesse a atualização de como foi a conversa, abrisse 2 tarefas para o time de apoio trabalhar e passava o cardzinho para frente. Funcionou, cara. É isso. Ou seja, às vezes o menos é mais. O difícil é ser fácil. Alexandre, o difícil é ser fácil. Vou te dar um exemplo. Já que a gente está falando de trade, eu fui no ano passado, jurado da Popeye. Sim. Na premiação deles para a categoria de visual merchandise. E você vê indústrias, né, de bebidas, indústrias fortes, né, empoderadas, fazendo
aquelas ilhas fantásticas, frente de gôndola maravilhosa, bonita, cheia de LED, com tela. E um dos que mais me chamou a atenção, não lembro a marca, mas foi um visual merchandising de baldes. Não era argamassa, mas assim, era material de construção. Era um produto que, cara, não é sexy. Você vender uísque no ponto de venda é muito bacana. Você, como agência, fazer um expositor, uma frente de gôndola, uma ilha para um uísque é legal. E para um balde de argamassa? Era um outro produto, mas como fosse uma argamassa em balde, né? Cara, eles fizeram uma cascata e simples, não era caro, era barato, dentro da realidade daquele produto, daquele fabricante. Sim. Mas eram assim, tudo adesivado como fosse uma cascata caindo, os baldes bem posicionados, era visual, era impactante, chamava atenção, era criativo. Cara, eu dei nota 10. Porque não é o LED, não é a tela, não é a pomposidade da coisa. Chamou atenção. Aí estava bem escrito o case, né? Porque isso é um problema quando a gente vê prêmios, né? Cases mal escritos. Mal escritos, né? Isso é uma dó, né? Porque tem tanta coisa muito E boa. você fala, puxa, tá, mas e aí, o que aconteceu com isso? Não leu o regulamento, não leu o regulamento, não Alexandre. fez Não fez a lição de casa. E entregou um resultado fantástico. Por quê? Porque numa loja de material de construção, aquilo chamou atenção, aquilo voltou a atenção do consumidor para aquele produto e converteu em venda. E no final do dia, o trade tem que fazer o quê? Sellout. Vender, Tem é que isso. vender. Olha, você estava falando dessa cascata, me lembrou de uma história de uma rede de varejo bacana lá de São Paulo. E aí, uma ação promocional de alguma bebida. Tava a campanha maravilhosa, preço ok e não vendia. Numa ilha que foi construída. E por que não vendia? Porque as pessoas não queriam desmontar a ilha. E aí, quando montava, a nova estratégia foi monte a ilha já com produtos com buracos. E aí começou a tracionar. Então, Para pegar mesmo. Tinha um medo de desmanchar aquele negócio tão bem feito. Sim. Mas o produto estava lá para comprar. Então, olha. Só avisar o consumidor. Exatamente. Mas cultura não vou mexer, né? E tem o inverso, né? Tem o mal feito. Eu, um tempo atrás, passando no shopping aqui em Curitiba, passei na frente de um grande magazine, né? Loja de departamento de roupas e tal. Marca nacional. Aquela âncora no shopping. E aí a gente tem um olho de marketing, né? A gente sempre está olhando, observando. A vitrine quase vazia, manequins ali bem clean, bem elegante. E aí tinha um cavalete na porta, no vão da porta, ligado na tomada, e a tomada lá dentro da vitrine, um cabo preto na vitrine toda branca, né, para ligar a TV na vertical, para vender garantia estendida. Eu falei, cara, primeiro, esse é o produto que você tem que anunciar na vitrine. Isso aqui você faz lá no fechamento da compra, né? Exatamente. Não era garantia estendida, era o cartão da loja, alguma coisa assim. Eu falei, cara, não tá funcionando. Segundo, fluxo, controle de fluxo, está no shopping. Cara, final de semana, um shopping bombando. Você vai comprometer o vão de entrada e saída da loja com um cavalete. E aí você coloca uma tela no cavalete, porque tem que ser digital, porque agora o retail media está vindo com tudo. Por que você não coloca a tela lá? Ou seja, eu vou fazer porque está todo mundo fazendo. E aí eu levei isso, eu tiro foto, aí vira material de aula. Levei isso para a sala de aula. Você não vai acreditar. Aula de comportamento do consumidor, falando de tendência, falando de retail media e tal. Um aluno levanta uma professora. Eu trabalho nessa loja. Eu tive a mesma percepção que você, só que eu não falei nada lá, mas eu achei um absurdo. Falei, então agora você volta lá e fala. Não, porque, assim, foi ideia do gerente lá, ele quis inovar, fez isso daí, e todo mundo reclamou daquele fio. Eu falei, cara, não é só o fio que tá feio. É um cavalete no meio da entrada. Para me oferecer alguma coisa que eu nem pensei em comprar o produto principal. Ou seja, tá fazendo porque tá seguindo a onda, eu tenho que fazer. E muitas vezes isso vem de cima, né? Por falta de conhecimento. Então, Trade Connection tá aí para ajudar você a entender o que o trade pode fazer e como fazer. É muito legal porque lá você conecta pontos, né? Lá vai estar a visão da indústria, vai estar a visão do varejo, a gente vai fazer provocações, né, do mercado que a gente está vendo, discutir. A gente construiu um comitê de trade. Uhum. Eu convidei vários heads de trade da indústria e do varejo. Legal. E são 25 pessoas que a gente tem uma pauta para definir quais são os temas que nós vamos levar para discussão. O que nós vamos falar esse ano sobre trade, né? E quem que vai falar? Quem tem mais propriedade? Quais são os cases que a gente vai apresentar?
Então é um momento legal, né, de trazer a visão da indústria do varejo, mas também todo o arsenal de empresas que podem ajudar, né? Quais são as plataformas, quais são as agências, quais são as empresas que estão fazendo bem feito, organizado, porque a gente também tem uma curadoria para levar para o Trade Connection. Não é qualquer empresa que entra lá. A gente tem uma curadoria bem legal para colocar as soluções disponíveis para quem frequenta lá. Excelente. Eduardo, uma mensagem final para quem está nos acompanhando, para quem ficou até o final com a gente aqui, e deixa teus contatos, redes sociais, SA Mais Trade, como te procura, como procura os eventos. Bom, primeiro te agradecer, né, Alexandre? Obrigado pelo convite, pela ótima conversa, é sempre um prazer. Arroba SA Mais Trade, né? Você encontra aí. Eu sou Eduardo Jaime, é só digitar lá que também vai encontrar. Deve ser arroba Eduardo _Jaime _Martins. Depois a gente vai colocar aqui na legenda, você pode seguir direto. E a gente tá no LinkedIn, no Instagram, focado, né? O meu Instagram e o meu LinkedIn é 100% corporativo, né? Então todas as nossas agendas estão lá. Agora em junho a gente tem a missão Orlando. Você ia gostar dessa missão, você tem que ir, hein? É muito legal. A gente faz uma imersão na Universidade Central da Flórida durante 20 horas, desculpe. Aí faz uma bateria de visitas, Whole Foods, Publix, Target, Costco, que todo mundo quer ir no Costco, não dá para entrar, agora eu me associei lá, então eu compro gift cards para os nossos alunos. Best Pro Shop? Não, a gente não vai lá. Conhece? Não. Coloca, depois a gente conversa aqui nos bastidores. Mas aí nós vamos... É uma loja fantástica, assim, de caças, e é um mundo lá dentro que fica horas lá dentro sem perceber, tendo entretenimento. E você sai carregado de coisa. Isso é bom. Que o nosso foco é supermercado, né? Mas esse ano a gente vai no CD da Amazon e na Apple, que vão abrir 7h30 lá para receber a nossa turma. Então, além disso, a gente tem uma experiência na Universal, que o único escritor que fez o livro da Universal, o Fábio Ascar, é o nosso parceiro lá. Então a gente faz uma imersão na Universal na sexta-feira. Então vale super a pena. E a Missão Lisboa, que é na última semana de agosto, na nova escola de negócio, que é top. É muito legal. Então, agenda tem. Tem uma agenda bastante intensa. As nossas redes sociais, o Alexandre vai me dar essa colher de chá, esse merchandising, que é trade, em colocar aqui embaixo. E eu gosto que eu falo nas minhas palestras que eu dou, assim, de network. Você não pode ter o dia do nada. O dia do nada é aquele dia que você acorda, toma café, vai trabalhar, faz o básico bem feito, mas faz. Almoça, trabalha, volta para casa. Tem que fazer alguma coisa relevante, cara. Valeu o dia. Valeu o dia. Pode ser uma coisa singela, né? Como você dar um beijo de verdade no teu filho, né? Você ler um livro que você precisava ler, ou ticar aquele item que você está procrastinando, porque o vendedor e o criador são procrastinadores por natureza, né? Eu falo isso porque sou vendedor desde que eu nasci. Então não tem o dia do nada. Faça da tua vida ser relevante todo dia. Hoje eu fiz vindo aqui. Excelente, obrigado. Obrigado para você que ficou até o final. E esse foi mais um ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.